Obrigado, irmãos. Podeis assentar-vos. Estamos hoje, então, realizando o terceiro culto da série de 4, que estamos falando sobre o conflito que surgiu entre a Rússia e a Ucrânia, que não se limita só a essas duas nações, porque ele é o início de Ezequiel 38 e 39 e culminará com a invasão de Israel. Nós já vimos 2 cultos. No primeiro nós vimos porque Israel foi para o cativeiro por causa da idolatria, perdeu sua independência, vagou pelo mundo como párias por mais de 2000 anos e por fim voltou à sua terra. Reconstruiu sua nação. Terça-feira passada nós vimos que no final desse conflito ele será cercado tanto pelo leste quanto pelo oeste. E hoje nós vamos ver o epílogo do conflito atual da Rússia e Ucrânia à luz de Ezequiel 38 e 39. E vamos ver a invasão de Israel pela Rússia e os seus satélites, porque ela terá aliados. Ela não virá sozinha. Ela será a principal força, será a força que se planejará para ficar com todos os louros da vitória que ela pensa que obterá, dominando inclusive depois seus aliados e tirando eles da jogada. E ela então trará esses povos com ela. Então eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias sempre em Ezequiel 38 e 39, permanecermos com as Bíblias abertas e vamos fazer 2 leituras básicas do nosso assunto, que estão em Ezequiel no capítulo 38, os versículos 3 a 7, e depois Ezequiel 39, 1 a 4. Ezequiel capítulo 38, versículo 3 a 7, nos diz assim: E dize: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e a casa de Togarma, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Agora leiamos Ezequiel 39, 1 a 4. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gogue e dize: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu, e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Então, irmãos, dando continuidade ao nosso assunto, que é a invasão russa da Ucrânia, à luz de Ezequiel 38 e 39,
Hoje nós vamos ver que o epílogo, o ponto máximo, o término dessa aventura, será a invasão de Israel pela Rússia, que é um tema muito bem esclarecido nas páginas bíblicas que estamos estudando. Então, antes de nós nos aprofundarmos nesse assunto, é necessário, irmãos, que nós façamos uma análise na linguagem de hoje, de alguns termos que foram escritos naquela época, de acordo com o entendimento do profeta Ezequiel, que vivia num mundo onde não existiam tecnologias, onde não existiam máquinas de motor a explosão, de combustão interna, de vapor, não haviam esses artefatos que fazem parte da nossa vida moderna hoje. Então, ele falou uma linguagem do que viu, inserindo no contexto do entendimento do povo aquilo que Deus mostrou para ele. Então vamos recordar, lá em Ezequiel 38, no versículo 4, ele fala em cavalos e cavaleiros. Diz assim: e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros. O Ezequiel, ele não soube explicar o que era aquilo que Deus estava mostrando para ele. Deus mostrou uma máquina, algo que não existia. E como ele viu que aquele equipamento que Deus estava mostrando para ele executava no combate a missão da arma de cavalaria, ele chamou aquilo de cavalo. E as guarnições daquilo ele chamou de cavaleiros. Mas o que Deus mostrou para ele foi o carro de combate moderno, que os civis chamam de tanques. Deus mostrou para ele, e ele ficou profundamente impactado e resolveu falar numa linguagem que aqueles que não tomaram conhecimento da visão, mas que tomariam conhecimento do seu relato, pudessem entender. Aí ele diz assim: todos vestidos bizarramente. Então, o que é uma pessoa bizarra? Nós sabemos o que é uma pessoa fiasquenta, espalhafatosa. A Rússia, quando implantou o comunismo, fundou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela chafurdou 73 anos na miséria mais absoluta. O povo russo passou fome, passou miséria, andava mal vestido, era alvo das perseguições policiais por desconfiança. Eles viveram 73 anos dentro de um inferno. A Rússia, irmãos, ela se tornou uma superpotência somente na área militar. Ela nunca conseguiu desenvolver uma agricultura que alimentasse seu povo. Ela passou 73 anos importando alimentos do mundo ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Mas eles deram um grande enfoque ao poder militar. A Ucrânia é a nação que tem as terras mais férteis do mundo. A FAO, que é o órgão da ONU para a agricultura, eles dizem, catalogando solos, eles situam a faixa, o cinturão da fertilidade do globo terrestre, que é uma faixa de terra que acompanha o globo de uma maneira circular. Eles têm 2,5 palmos de humus natural. A Ucrânia tem 1 metro. A Ucrânia pode plantar trigo e milho a vida inteira sem adubos. E quando o comunismo dominou a Rússia, que era uma nação agrária, o Stalin, quando assumiu o poder em 1924, ele estabeleceu um plano quinquenal de industrialização forçada da Rússia. E ele não tinha dinheiro. O que ele fez? Ele recolheu todas as safras da Ucrânia de 1928 a 1934,
para importação de máquinas, ele trocou por adubos, ele matou 8 milhões de ucranianos de fome. Os ucranianos eram jogados nas ruas para o caminhão de lixo recolher eles, porque não tinha agência funerária suficiente para sepultar todos eles. E eles industrializaram a Rússia em 5 anos. Foi essa industrialização que transformou a Rússia numa superpotência militar e que destruiu a Alemanha quando a Alemanha nazista invadiu lá. A Rússia apresentou o maior exército do mundo na Segunda Guerra Mundial. Quando iniciou a guerra, eles tinham 1.700.000 homens em armas, 77 mil obuseiros de artilharia e 42 mil carros de combate, tudo às custas da fome do povo russo, principalmente dos ucranianos. O ucraniano, aquele drama chamou-se Holodomor. Tem até filmes e documentários sobre isso. Quem quiser, procure na internet, Holodomor com H. O ucraniano, daqueles povos dominados, é o que mais odeia os russos. Eles estão lutando com a fúria, com uma garra tremenda, porque eles não querem nunca mais voltar para o domínio russo. E eles estão sendo destruídos palmo a palmo. Ontem, o exército russo fez um bombardeio de artilharia em 1000 posições da Ucrânia, moeu com um canhonaço. E eles estão destruindo palmo a palmo. Mas tem um detalhe muito importante falando sobre a bizarrice. O serviço de intendência do exército russo, das Forças Armadas, é muito pobre. Então o que eles fazem? Eles pegam o maior homem que tem lá. Um homem, digamos, com 1,95 m de altura, e tiram as medidas do uniforme dele, e sai um uniforme único, daquele tamanho, para todo o exército. Aí vem um baixinho lá com 1,65 m, e ele não pode recortar o uniforme, ele tem que se arremangar todo. Ele é fiasquento, ele é bizarro. Ele era motivo de piada e de chacota perante o mundo ocidental, a maneira como eles se vestiam e andavam. Eles virão todos vestidos bizarramente. Congregação grande, com escudo e rodela, mas não se engane com essa bizarrice, eles são maus. Congregação grande com escudo e rodela, o que é isso? Na época o Ezequiel não sabia o que era. Ezequiel 39, versículo 9, repete isso aí. E com bastões de mão e com lanças. Então, irmãos, hoje não, desde a Primeira Guerra Mundial, a arma mais temida do soldado terrestre, do fuzileiro principalmente, é a mina antipessoal. O homem tropeça numa mina e ela salta 1 metro de altura por um equipamento de molas e explode na altura do ventre e eviscera um homem a estilhaços. É uma arma cruel. Ninguém escapa ileso de uma mina. Se ele tiver sorte de sair vivo, ele vai perder uma perna ou as duas, ou as pernas e as mãos, ele vai ficar um inútil. E é uma arma perigosíssima. E o explosivo dela é um produto químico chamado TNT, que quanto mais velho ele fica, mais perigoso ele se torna. A Primeira Guerra Mundial até hoje está matando gente na França com petardos de TNT perdido há mais de 100 anos. Então, a eletrônica moderna, ela começou a solucionar o problema. Então aqui diz, eles vêm com congregação grande com escudo e rodela. E mais adiante na complementação com bastões de mão e com lanças. Então, irmãos, existe um soldado de forças especiais chamado sapador mineiro. Ele bota um escudo aqui na frente, ó. Embraça um escudo, e esse escudo ele tem um radar. E aí ele pega um bastão de mão, e lá no fundo tem uma rodela eletrônica, e ele vai caminhando assim, e aquela
aquela rodela eletrônica que é um computador, ela localiza a mina e mostra no radar onde é que ela está. E o homem vai lá com toda a segurança e desmonta ou explode ela. Então isso foi o que Ezequiel viu. E ele disse assim, todos manejando a espada. Irmãos, todo soldado russo de forças especiais, ele usa para sua defesa aproximada uma adaga siberiana, feita com o mesmo aço das navalhas. E ela tem 2 fios, ela corta pelos 2 lados e tem 1 metro de comprimento a lâmina. Essa adaga é chamada Vitias. E ele usa ela para sua defesa aproximada. Então, o Ezequiel viu tudo isso na visão que Deus mostrou para ele. Irmãos, Deus não engana ninguém. Deus é perfeito. Quando Ele falar contigo, por mais difícil que pareça a situação, confie nele. Então, irmãos, nós precisamos também atualizar outros termos. A Bíblia fala dos aliados que virão com eles, persas. Quem são os persas? São os iranianos. O Irã de hoje, até 1935, chamava-se Reino da Pérsia. Os etíopes que virão junto são os mesmos de hoje. Puti. São os atuais eritreus e sudaneses que ficam na margem oeste do Mar Vermelho. E Gomer são os alemães. A Alemanha sempre foi antissemita. E eles têm uma conta muito grande para pagar com Deus. Da Segunda Guerra Mundial, sobre os 6 milhões de judeus que eles mataram, sobre os milhões que eles alejaram, sobre os outros milhões que tiveram que fugir sem lar, sem teto, vagando como párias pelo mundo. E Deus não esquece isso, irmãos. Deus é a justiça. O homem pode escapar da justiça humana, fazer o que quiser e se sentir livre, mas da justiça divina ninguém escapa e eles irão juntos. A casa de Togarma, os turcos, nós já vimos que a Turquia está profundamente empenhada contra Israel. E diz aqui, todos com escudo e capacete, o mesmo escudo detector de minas. Então, irmãos, nós já vimos que a Rússia nutre um ódio profundo por Israel. E esse ódio não é de hoje. Por que isso? A Rússia sempre foi uma nação semi-selvagem, miserável, agrária. E os judeus da diáspora, eles foram muitos para lá. A população judaica da Europa Oriental, principalmente da Rússia, até a Segunda Guerra Mundial, era muito grande. E o judeu, irmão, mesmo estando desviado das mãos de Deus, ele é um povo abençoado. Ele tem cérebro. As maiores conquistas tecnológicas do mundo veio do povo judeu. E eles se destacaram naquelas terras férteis, de imediato eles fizeram fortuna, se tornaram as elites dominantes. Dinheiro, fama, toda a ciência russa, ela vem do judeu. Muito pouca coisa é do próprio russo. E os cientistas que o Stalin usou nos planos quinquenais, tudo, a medicina, tudo é russo, tudo é judeu. Então, eles tinham uma grande inveja dos judeus. E, irmãos, isso aí se acentuou quando os comunistas tomaram o poder. A Rússia, então, em 1917, caiu vítima dessa ideologia diabólica, desfechada por um golpe sangrento, desferido por revolucionários profissionais, todos eles judeus. Sua maioria esmagadora eram judeus. É impressionante isso, irmãos. Como uma ideologia tão infame que perseguiu tanto o povo de Israel e persegue até hoje, foi estruturada por eles mesmos. O próprio Karl Marx era judeu. Então, esses profissionais, o Lenin era judeu, o Trotsky, criador do Exército Vermelho, era judeu, e a Goda, chefe da que hoje é a KGB, era judeu, Timoshenko, marechal do Exército, era judeu,
Félix Dzerzhinsky, que criou a KGB, tudo era judeu. E apesar de todo esse protagonismo, irmãos, os judeus foram duramente perseguidos. Eles enfrentaram campanhas de extermínio, de banimentos, foram detidos em guetos, em campos de concentração, foram expropriados de seus bens, viveram um inferno. E, ao mesmo tempo, cientistas trabalhavam para que esse país cruel se tornasse uma superpotência militar, que em 2 décadas ele se tornou uma superpotência militar e em 3 décadas uma potência nuclear. E isso porque, irmãos, o Stalin montou um programa educacional em 1926, que perdurou até a queda da União Soviética, baseado exclusivamente na matemática. 80% do currículo escolar dos russos era matemática pura. E eles, ao longo da corrida, eles iam eliminando os medíocres e ficavam só com os gênios. E encaminhavam eles para as melhores universidades científicas e tecnológicas. O Sakharov, Andrei Sakharov, pai da bomba de hidrogênio da União Soviética, era judeu. E, irmãos, todos esses cérebros geraram e desenvolveram essas tecnologias que fez dessa nação maligna uma superpotência. E qual a recompensa que esses cientistas receberam? A desconfiança, a perseguição. Ninguém podia sair da União Soviética, mas às vezes eles faziam concessões para alguns irem embora. Cientistas nenhum. Todo cientista terminou preso, perseguido, banido, exilado e foi vítima da polícia secreta, mas nenhum podia sair de lá. Nem o Sakharov pôde sair. Então, veio a Segunda Guerra Mundial e com todo o seu poderio, a Rússia foi a nação que mais lutou contra a Alemanha. O maior número de mortos na Segunda Guerra Mundial em combate foram russos. E eles terminaram a guerra com uma aura de libertadores, embora somente escravizassem. Eles dominaram toda a Europa Oriental. E em 1948, 17 de maio de 1948, com assinatura na ONU de um brasileiro, alegretense, Oswaldo Aranha, descendente de judeus sefarditas, ele conduziu a votação da ONU num dia em que estavam as maiorias favoráveis a Israel, e ele trouxe à luz o Estado de Israel. E uma das nações que votou pela criação do Estado de Israel foi a União Soviética. Por que eles fizeram isso? Por bonzinhos? Não. Estrategistas, mas eles falharam na estratégia. Eles pensaram assim: nós liberamos os judeus comuns da indústria, do trabalho, para ir embora para Israel, e eles vão fundar um Estado comunista sob o nosso controle e nós vamos dominar o Oriente Médio por eles. O judeu não é burro, virou as costas para eles e criou uma nação, irmãos, que Deus me deu a oportunidade de conhecer. É um jardim perfumado, a gente chega lá e não tem mais vontade de sair. Eu me senti em casa, em toda parte onde eu ia, eu achava pessoas que falavam português e que adoravam os brasileiros. Então, essa esperança frustrada gerou um novo ódio, aumentou o ódio. E isso aí levou a Rússia, a União Soviética, a apoiarem os árabes na sua tentativa de destruir Israel. Na Guerra da Independência, nenhuma nação ocidental quis dar armas para Israel, para não se incompatibilizar com os árabes por causa do petróleo. Eles fizeram as suas manobras, deram os seus jeitinhos e tomaram as armas do inimigo, expulsaram eles e concretizaram a fundação da sua nação. Mas o ódio russo continuou.
E por 4 vezes, 4 guerras, eles tentaram destruir Israel, através dos árabes. A primeira foi em 1956, na Guerra do Sinai, quando a França e a Inglaterra lutaram pelo controle do canal de Suez, e Israel estava ameaçado pelos Fedaim da Síria. Israel atacou eles e todo mundo árabe se uniu para repelir Israel, e Israel venceu uma guerra fulminante em questão de dias. Isso aí gerou uma revanche, um desejo de revanche, um ódio tão grande. Israel estava trabalhando nos kibbutzim, que é a organização agrária deles, da frente das colinas de Golã. Os sírios atiravam neles de morteiro, matavam crianças, mulheres, pessoas indefesas. E eles foram crescendo no ódio, fundaram a República Árabe Unida, e aí eles acharam que agora era a hora deles darem um golpe definitivo em Israel e começaram a se preparar para a guerra. Israel, eu já falei para os irmãos no culto anterior, tem só 2 portos. O porto de Haifa, no Mediterrâneo, e o porto de Eilat, no Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba. Os árabes bloquearam o porto de Eilat e estavam se preparando para bloquear o porto de Haifa. E o primeiro-ministro de Israel gritou na ONU: nós estamos respirando só por um pulmão. Aí eles bloquearam o porto de Haifa à noite e combinaram fazer um ataque final no amanhecer daquele dia de junho em 1967. Só que eles se comunicaram por rádio com todos os países e Israel captou todas as mensagens. Eles marcaram um ataque para 7h30 do dia 1º de junho de 1967, com 1.200 aviões MiG. Às 7 horas, as rampas movidas à eletricidade hidráulica saíram debaixo do chão as pistas com 300 aviões Mirage já com as turbinas aquecidas. E eles levantaram um voo e em 25 minutos destruíram 35 bases aéreas dos árabes. 1.400 aviões incendiados no chão sem poder levantar. E a vitória foi total. Em 6 dias a ONU teve que intervir porque a infantaria de Israel estava entrando em Damasco. Foi a maior vergonha da terra. E houve um sinal escatológico muito importante, irmãos. Jerusalém, que há mais de 2.000 anos estava fora do controle de Israel, voltou para Israel para nunca mais sair das mãos de Israel. Isso é um sinal bíblico da vinda de Jesus. Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até o tempo do fim. Agora não está mais sendo pisada. Está nas mãos de Israel. O general Moshe Dayan encarregou um batalhão de infantaria paraquedista de tomar Jerusalém. E a ordem que ele deu disse: vocês não têm nenhum tiro para não destruir nenhum monumento, porque todos têm que estar em pé para nós receber o Messias. E eles tomaram Jerusalém com um assalto de baioneta. Foi o combate mais sangrento, morreram 220 soldados israelenses, mas eles não deram um tiro. Toda a guerra morreu 679 soldados. Em Jerusalém foram 220. E aí, irmãos, eles iniciaram uma guerra de desgaste, uma guerra de guerrilha, de terrorismo, de ataques psicológicos e violentos. E a União Soviética deu para eles uma base, montou uma base com radares, que controlavam todos os movimentos de Israel. Israel pegou um batalhão de comandos uma noite e desceu lá e desmontou toda a base deles e levou embora para Israel. Foi uma desmoralização total. E eles resolveram partir novamente para outra guerra. Foi a mais cruel de todas. A guerra do Yom Kippur, em 1973.
Yom Kippur é o dia do perdão. Naquele dia Israel estava orando, pedindo a Deus perdão das suas faltas, e eles foram assaltados de surpresa por 1 milhão de soldados árabes. Eles tiveram que suspender suas orações e decretar a mobilização do exército já sob os bombardeios árabes. Mas eles mobilizaram seus 400 mil reservistas e partiram para a luta e reverteram a situação. Eles atacaram a principal força árabe, que era o terceiro exército egípcio. Fizeram uma coisa que na linguagem militar se chama movimento de fintas. Atacaram eles e recuaram. Mas recuaram para um lugar previamente preparados. E eles vieram, caíram na armadilha. Quando eles chegaram lá, Israel cercou eles, privou eles de água. Foi entre Refidim e o canal de Suez. E eles tiveram que se render por causa de um cantil d'água. Enquanto isso, Israel avançou para dentro do mundo árabe. E um sujeito chamado Muammar Gaddafi, líder muçulmano das nações africanas do norte, e envolvido na crise, ele fez uma proposta. Vamos reunir todos os recursos muçulmanos, 1.573.000 soldados, 15 mil carros de combate, 5 mil aviões, e vamos decidir essa parada. Quando eles fizeram essa proposta, o general Moisés Dayan disse: se vocês fizerem isso, a nossa resposta será maciçamente nuclear. A União Soviética disse: se vocês atacarem Israel, os árabes, com artefatos nucleares, nós entraremos na guerra. O embaixador de Israel na ONU, Abay Eban, disse para o Andrei Gromyko, chanceler da Rússia, da União Soviética: se vocês entrarem na guerra, em 5 minutos nós destruiremos 50% da União Soviética com ataque nuclear preventivo. Naquele momento, os espiões russos chegaram com as fotografias tiradas de satélites. Israel estava com 140 mísseis balísticos intercontinentais apontados para o sul da Rússia. E eles correram para a ONU e forçaram um armistício. Forçaram a assinatura de um tratado de paz e de cessar-fogo. Mas houve algo muito terrível como consequência. O mundo todo, irmãos, aplaudiu Israel. E todo mundo dependia do petróleo árabe, e era $2 o barril de petróleo árabe. Eles fecharam as torneiras do petróleo. A partir de agora nós não vendemos mais petróleo para quem apoia Israel. O Brasil crescia a taxas de 14,3% ao ano, tinha uma dívida externa de 6 bilhões de dólares e uma reserva em dinheiro sonante de 9 bilhões de dólares e apoiou Israel. O Brasil ficou fora. Aí tiveram que ir lá na ONU de cabeça baixa, virar a casaca, como diz, se viraram contra Israel, e eles abriram as torneiras, mas agora não era mais $2, agora era 13. Foi o chamado choque do petróleo do outono de 73. E eles destruíram a economia do mundo todo. E as nações que foram contra Israel só se amaldiçoaram. A economia brasileira foi destruída em 73 e começou a respirar só agora com o Plano Real. E graças a Deus nós temos hoje um presidente que ama Israel e que corrigiu todos os erros da diplomacia brasileira com relação a Israel, e nós estamos recebendo bênçãos de Deus. Então, irmãos, tudo isso aconteceu com um inimigo secular de Israel. Em diversas outras ocasiões depois disso, Israel teve que atacar o Líbano, a Síria, porque eles tinham bases da Organização de Libertação da Palestina que vinham praticar terrorismo em Israel. Uma vez, em 1977, Israel invadiu o Líbano num acampamento chamado Sabra e Shatila, onde tinha uma base terrorista disfarçada de campo de refugiados.
e eles mataram 1.400 terroristas. A ONU fez um auê muito grande, chamou a atenção da primeira-ministra Golda Meir, e ela respondeu: eu prefiro receber advertências do que condolências. Então, irmãos, tudo isso alimentado pelo ódio de um gigante, do gigante eslavo, que até hoje odeia Israel. Então, apesar de tudo isso, irmãos, o maior sonho de Israel é a paz. A primeira-ministra Golda Meir, uma vez ela disse na ONU: se o Israel baixar as armas, ele é destruído. Mas se os árabes baixarem as armas, haverá paz. Então, desde 1948, Israel luta pela paz e não consegue. Sabe por quê, irmãos? Porque eles rejeitaram o príncipe da paz. Mas de 2016 para cá, começou um fenômeno estranho, engraçado. O presidente americano Donald Trump, daquela época, começou a intermediar acordos de paz entre Israel e os árabes, acordos bilaterais. E Israel foi fazendo a paz com os árabes de um por um. Hoje falta só fazer a paz com os palestinos. Israel já deu território para eles. Eles já destruíram aquele território que era lindo. Israel já deu. Eles querem Jerusalém. Isso Israel não vai entregar. Mas agora eles estão pensando seriamente em fazer um acordo de paz. E isso, irmãos, é necessário que haja. Sabe por quê? Porque Ezequiel 38:11 diz que eles virão a um povo que está em paz, a terra que se retirou da espada. 38:8-11. Ezequiel 38:8-11. Eu pediria a um irmão que lesse para mim, para aliviar um pouco a minha garganta. Amém. Eles vão vir para um povo que está em paz. Irmãos, esses acordos, eles vão gerar uma falsa paz que será a ausência do conflito. Nem sempre ausência de conflito é paz. Mas isso vai gerar uma falsa paz, e vai ter como resultado uma estabilidade mundial, embora temporária, com um reflexo muito grande na economia. O mundo vai crescer de maneira assustadora, os PIB das nações voltarão a crescer por causa dessa estabilidade, e isso vai assustar o Gog, o príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, príncipe-chefe de Magog. E ele vai ver nessa paz, nessa estabilidade, uma ameaça aos seus planejamentos hegemônicos. E aí ele vai colocar em execução Ezequiel 38:10. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. Compara isso, irmão, faz favor, com Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras?
Vem dos pensamentos, vem do coração. Então ele vai conceber um mau desígnio. E esse mau desígnio vai levar a Rússia, que já está posicionada na Síria, no Irã e na Turquia. Vai levar eles a reforçar seus efetivos e pressionar Israel a fazer concessões para manter essa falsa paz. Israel, que já está disposto a trocar território por paz, de início ele vai ceder, vai fazer concessões. Mas existe um detalhe: os ditadores são insaciáveis. Quanto mais concessões você faz para eles, mais eles querem, mais exigências serão feitas. E vai chegar um momento que Israel vai receber exigências impossíveis de atender. E eu creio que essas exigências estarão centradas na devolução de Jerusalém. E aí eles não vão ceder e serão invadidos. E será uma invasão muito terrível, irmãos. Humanamente não terá como detê-la. As forças militares da Rússia são muito grandes. Eles têm mais de 200 mil veículos blindados. O poder de fogo convencional deles é terrível. É tão grande que eles chegam a se perder na logística, de não ter como atender tudo, de tão grande que eles são. E o chamado mundo livre, o mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos e outros, vai apenas apresentar na ONU e nos organismos internacionais um protesto diplomático, que está lá em Ezequiel 38 e 13, um irmão lê. Sabá e Dedã, os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar os despojos? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Amém, irmãos? Então, quem são Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis e seus leõezinhos? Na linguagem atualizada, é o Reino Unido da Grã-Bretanha. O Reino Unido da Grã-Bretanha é composto de Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e agora Ilhas Falklands e Jamaica. Eles vão apresentar um protesto diplomático, eles não vão ligar a mínima para esse protesto. E todos os seus leõezinhos são os países de influência britânica na área do comércio, que trafegam pelo Estreito de Gibraltar, que é uma base inglesa, e que na época da profecia de Ezequiel pertencia a Tarsis, que é a atual Espanha. Então são esses os povos. A cobiça da Rússia, esse gigante eslavo é muito grande. Eles querem gado, não tanto pela quantia, mas pela qualidade. Eles querem tecnologias genéticas que só Israel possui. Eles querem prata, ouro. Eles querem minerais estratégicos que Israel possui. Recentemente foram localizadas as minas de cobre do rei Salomão, com grandes reservas desse insumo da vida, da civilização moderna, da moderna sociedade. Eles querem principalmente os fertilizantes nitrogenados do Mar Morto. E, acima de tudo, eles querem cérebros e tecnologia. Então, arrogantemente, eles pensarão: o mundo todo está com medo de nós. Só apresentaram um protesto diplomático. Nós estamos no caminho de dominar o mundo. Vamos avançar. Só que eles não sabem que lá quem está esperando eles é o Deus de Israel, que nunca perdeu batalha. E que tem um plano que engloba Israel e a igreja de Deus. Irmãos, essa guerra é um alerta para a igreja. Jesus está dizendo através dela: eu estou voltando. Eles não sabem o inferno que aguarda eles. Quando eles se derem conta disso, será tarde, porque Deus vai contender com eles com raios, trovões, terremotos, pestes. Deus vai mandar
fogo sobre eles em Israel e lá dentro da Rússia. Vai chover fogo de Deus em todas as ilhas. A palavra de Deus diz que a ira de Deus vai subir ao seu nariz. Irmãos, imagina um Deus irado. Um Deus justo que corrige um filho já é pesada a coisa. Quando Deus pega um filho rebelde pelas orelhas, irmão, coitado, vira um trapo. Imagina um Deus irado agindo. Um Deus que conteve a sua ira ao longo de séculos e que agora está dando a recompensa para os ímpios. Mas aí será tarde. Então, irmãos, o nosso assunto do próximo culto é esse. A reação de Deus e suas consequências para a Rússia, seus satélites, Israel e o mundo. A gente está vendo agora crise econômica, essa Covid aí, não sabe o que vai ser depois disso aqui. E as consequências disso vai abrir o caminho para o surgimento do anticristo. E eu não sei se Deus vai deixar nós saber quem é ele. E eu nem estou interessado nisso, porque eu não quero saber quem é o anticristo. Eu sei quem é Cristo. E estou com ele. Mas, irmãos, nós vamos ver terça-feira que vem, como será a economia do mundo depois disso. Dessa crise vai aparecer dos organismos internacionais um personagem que será o anticristo. E ele vai dominar o poder do mundo todo. A palavra de Deus nos diz lá no Apocalipse 17, 12. Não, 17, não me lembro se é o versículo 12. Eu tenho dificuldade de gravar os versículos, os números. Que 10 reis que não receberam o poder vão receber o poder por uma hora, e eles têm o mesmo intento, entregar todo o poder à besta. O mundo hoje está dividido em 10 blocos de nações comerciais e econômicas. Eu creio que cada bloco desses vai eleger um líder, uma nação líder, e vai mandar na ONU. Talvez aqui no Mercosul seja até o Brasil. E lá eles vão entregar o poder para o homem. Só que tem um detalhe muito importante, igreja. Nós não estaremos mais aqui. Maranata, Jesus está voltando. Até terça-feira que vem, irmãos. Deus vos abençoe. Desculpe se eu fui maçante com detalhes, mas é preciso. Coloquemos-nos em pé. Se tem algum irmão que sente necessidade de chegar mais perto de Jesus, pode passar aqui na frente enquanto nós oramos. Ele está aqui, poderoso, para nos atender em tudo que pedirmos a Ele. Senhor Jesus, chegamos na Tua presença, meu Senhor, agradecidos pela Tua palavra, pela orientação do Teu Espírito Santo, meu Senhor Jesus, que está falando conosco, nos mostrando, meu Senhor, as engrenagens dos Teus planos em andamento para o arrebatamento da Tua igreja, meu Jesus. Jesus, tem misericórdia de nós, meu Senhor. Nos renova com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos reveste com os Teus dons espirituais. Nos enche de amor pela Tua palavra, para que nós possamos, ó Senhor, não só ouvi-la, nem só pregá-la, mas também praticá-la, Senhor. Viver aquilo que pregamos, ó meu Jesus. Jesus, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, meu Senhor Jesus amado. Nós queremos subir contigo, meu Senhor. Nós estamos vendo os acontecimentos se precipitarem entre nós, ó meu Senhor. Nos ajuda a levantarmos nossas cabeças e olharmos para Ti, ó meu Senhor Jesus. Abençoa o pastor da igreja, meu Senhor. Abençoa todos os Teus auxiliares, todas as famílias da Tua igreja. Abençoa nossos jovens, meu Senhor. Fala com eles para viverem a plenitude do Teu evangelho, meu Senhor. Abençoa nossas crianças, Jesus. Livra das investidas do diabo, meu Senhor. Fica com a Tua igreja, meu Jesus. Nós queremos ser Teus, ó meu Senhor, e Te aceitamos incondicionalmente,
Te amamos e cremos na tua palavra, por isso pedimos tudo a ti, ó Deus Pai, em nome de teu Filho Jesus Cristo, na unção do teu Espírito Santo, meu Senhor. Amém.